apresentada a nossa querida Sula Miranda. Eu quero apresentar a próxima. Fica à vontade, já quebraram o protocolo. É que a próxima pessoa é uma pessoa muito especial para mim, que eu conheço desde antes de ser deputada. Uma mulher forte, uma mulher determinada, uma mulher que tem o dom da palavra, uma mulher respeitada, uma mulher que quebrou os recordes da Câmara, uma mulher de verdade especial. E tem gente que me confunde com ela, não pela aparência, talvez pela mesma, uma personalidade parecida. Eu sou chamada várias vezes de ou Carla Kisses ou Bia Zambelli. Eu queria chamar aqui a primeira mulher que foi presidente da CCJ, a mulher que fez acontecer lá dentro. A mulher que proporcionalmente teve mais votos no Brasil. Eu tive números absolutos, mas não chegou nem perto dos quase 14% dos votos do Distrito Federal que ela fez. E ela fez isso porque o povo honra, e honra principalmente a quem é leal, quem trabalha, quem é leal ao presidente, leal ao Brasil. Com vocês, Bia Kisses! Boa tarde, meninas, meninos, todos aqui presentes, todos meus colegas aqui de dispositivo. Uma grande alegria estar com vocês. Eu vou cumprimentar a nossa querida primeira-dama, Michele, que lidera esse movimento que está abalando o Brasil. Em seu nome, Michele, eu cumprimento a todos aqui presentes. Tá, vou dar uma colher de chá para os homens. Então, em nome do Tarcísio aqui, eu cumprimento também todos os homens presentes. Pessoal, tá muito claro que aqui todo mundo é 22. É ou não é? Tá muito claro que aqui todo mundo é Bolsonaro, todo mundo é patriota. E todo mundo, no dia 30, vai lá na urna digitar o 22 e o 10. Aliás, o 10 é primeiro, né? Primeiro é governador, hein, gente? Aqui em São Paulo, vocês vão digitar o 10 e depois presidente 22. Isso aí fechou, né, pessoal? Já tá fechado, tá certo aí? Mas nós temos uma outra missão, meninas e meninos. Não é só votarmos para reelegermos o nosso presidente Bolsonaro. Nós temos uma missão que é fundamental nesse momento. Nós sabemos que existem pessoas indecisas. Foram mais de 36 milhões de pessoas que não foram votar no primeiro turno, que não se importaram. Não é? Algumas podiam estar viajando, pessoas que acharam por bem fazer qualquer outra coisa, ficar em casa, mas não se envolver nesse momento que é crucial para o futuro do nosso país. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos buscar votos. Nós precisamos conseguir trazer para as urnas e para votarem no nosso presidente Bolsonaro e no Tarcísio aqui em São Paulo. Nós precisamos trazer outras mulheres, porque nós somos sim formadoras de opinião. Eu diria que agora a bola está conosco, meninas. Nós precisamos trazer pessoas para se engajarem e votar. Então, cada uma de nós, a partir de hoje, pegar isso como uma missão de Deus, uma missão de fé, uma missão pela nossa pátria, pela nossa família, pelos nossos filhos, pela nossa liberdade. Não é só uma eleição, minha gente. Não é só escolher o presidente, não. E daqui a 4 anos você escolhe outro, não. A gente conhece como a esquerda funciona e nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Nossa liberdade sendo cerceada, nós, parlamentares, senadora Damares, meninas, deputadas, todos, nós não temos a nossa imunidade parlamentar respeitada. A Constituição assegura que nós, além da liberdade de expressão que todos nós temos, e que é um direito fundamental, nós temos uma coisa prevista no artigo 53 da Constituição, que é a imunidade parlamentar por quaisquer palavras, votos e opiniões. Quaisquer.
A Constituição, ela sequer determina que uma lei infraconstitucional pudesse colocar alguma limitação a esse direito. Ele é absoluto. E nós já tivemos deputado preso. Nós já tivemos também, saindo da imunidade parlamentar, jornalista preso. Nós já tivemos dono de partido preso. Nós já tivemos youtubers, qualquer pessoa de direita conservadora que defenda o Bolsonaro, perdendo as suas redes sociais, sendo desmonetizadas. Então o momento é muito grave. Nós estamos vendo a movimentação ocorrendo no TSE, ações sendo propostas para caçarem esses parlamentares aqui, campeões de voto no Brasil. Eles querem caçar os parlamentares campeões de voto. Mas não vai não, hein? Mas esse movimento existe. E é por isso que nós precisamos contar com vocês, assim como vocês têm contado conosco. Nós colocamos a nossa cara a tapa, não é, Carla? Quantos inquéritos a gente responde? A quantos inquéritos? Nós colocamos a nossa cara a tapa. Nós respondemos a inquéritos sem nunca termos cometido crime. Isso é que é importante. Simplesmente porque a gente botou a cara a tapa para apoiar o nosso presidente e brigar pela nossa liberdade. Brigar pelo respeito à Constituição, à separação dos poderes. Não admitimos ativismo judicial, usurpação de poderes do Congresso e do presidente da República. A gente tem lutado contra tudo isso, mas a censura já está aí. Então eu quero que vocês compreendam a importância desse momento. E quero que vocês falem com as outras mulheres, com as outras pessoas. Pelo menos um voto por dia, mas dá para ganhar mais. Quando você for à padaria, quando você for na esquina, na escola do seu filho, em todo lugar que você for, no elevador, encontrar uma pessoa, pergunta se a pessoa vai votar. Faz uma enquete nas suas redes. Dia 30 você vota, primeira opção Bolsonaro, 22, segunda opção a coisa lá, 13. E terceira opção, nulo, branco ou não vota, né? Abstenção. E daí você vai só conversar com quem marcar a terceira opção. Esquece quem é Lula livre, não adianta. Vai lá conversar com aquelas pessoas que marcarem a terceira opção, branco, nulo ou não vão votar, abstenção. E aí você faz o seguinte, você conversa com essa pessoa e fala, esquece o Bolsonaro. Você não gosta do Bolsonaro? Quem tem que amar o Bolsonaro é a Michele, gente. Mas a gente vai confessar que a gente também ama. Mas as pessoas não precisam amar o Bolsonaro, elas só precisam amar a sua família, o Brasil, os nossos valores, a liberdade, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de crença. A gente só precisa amar a nossa liberdade. Então, vocês podem mostrar para as pessoas, a gente tem uns folders que a gente está publicando, mostrando, eu acho que tem até aí, né, Carla? Tem uns folders aí, em que eles mostram, né? De um lado, o que o Lula o que ele promete e o que ele nem promete, o que ele faz, fez, o que a gente sabe que ele vai fazer. Ideologia de gênero, censura, porque é a regulação da imprensa. E eu fico abismada de ver a imprensa, parte da imprensa vai apoiar alguém que já disse mais de 8 vezes que vai regular a imprensa, regular a mídia. Ou seja, querer nos controlar. Já ouvi dizer, inclusive, que vai obrigar todo mundo a tomar vacina. Todo mundo a tomar vacina do Covid. O Covid já acabou, porque é uma forma de controle social. E aí, gente, do outro lado você tem um homem que defende a liberdade de expressão, defende as nossas crianças, combate a ideologia de gênero, combate a doutrinação nas escolas, luta pela sua liberdade e dos seus filhos. Então, digam para essas pessoas, tudo bem você não gostar do Bolsonaro? Presta atenção. Não é porque você não gosta do capitão que você vai entregar o navio aos piratas. Tá certo, minha gente? Vamos lá, a partir de hoje é 1, são 2, 3, 4, 5, 10 votos por dia. Quem vai buscar? Tô feliz. Vamos lá, minha gente.
confirma, 22 é Bolsonaro. Vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro. Vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro. Vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro. Vocês são demais, hein? Deixa eu perguntar aqui, quantos homens tem aí? Dá um grito aí aos homens. E as mulheres? Sensacional. Pessoal, agora eu vou trazer para vocês uma pessoa muito especial. Ela tem 20 anos. Acredito que muitos de vocês... Ela tem 20 anos de idade, é uma estudante da Unirio. E obrigada, aliás, por todos os jovens que vieram aqui. Quem tem menos de 25 anos, aí dá um grito. Glória a Deus por vocês estarem aqui. Que coisa boa. Bora influenciar mais jovens. E essa jovem sofreu o que provavelmente muitos de vocês já sofreram: discriminação, perseguição. 20 anos, cursa História na Unirio, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Talvez vocês tenham visto o vídeo dela. E ela saiu do Rio de Janeiro com muita dificuldade para vir aqui para São Paulo, para conhecer a Michele, para poder falar com vocês e para poder trazer uma história de coragem e de força para levantar cada vez mais esse grupo. Julinha Castro, vem aqui. Júlia de Castro Gonçalves, uma salva de palmas para ela. Bom dia, gente. Bom dia para as autoridades, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sou de direita, sou conservadora, faço história numa Universidade Federal no Rio de Janeiro e tenho sido perseguida por declarar o meu apoio ao presidente Bolsonaro. Tudo começou quando o site de fofoca da universidade colocou que eu era a favor do Bolsonaro. E dali se desencadearam todas as ameaças que eu recebi. Falaram que eu era um projeto de fascista, que eu era um nojo, que vivia no mesmo ambiente que eu era insalubre, que eu era um verme, que eu ia ser arrancada de lá por chutes e que não iam deixar ninguém gravar para poder acobertar. Falaram que meus dias estavam contados e que eu não ia conseguir meu diploma. Mas olha que coisa, os tolerantes falando isso pra mim. As feministas que falam que defendem mulheres me perseguindo, me ameaçando. A esquerda, ela prometeu liberdade, mas ela instaurou a ditadura do pensamento único. A esquerda que promete tolerância faz isso comigo dentro da faculdade e com muitos outros jovens que me mandaram mensagem depois que o meu caso repercutiu. Eu tô aqui para falar para vocês que dá sim para ser de direito estar numa universidade federal. Porque eu não vou desistir de estudar. Se eu desistir hoje, eles vão ver que dá certo amedrontar as pessoas. Se eu desistir hoje, eles vão ver que toda pessoa que eles descobrirem que é de direita vai desistir de estudar. E a faculdade não é monopólio de petista nem de esquerdista. A faculdade é direito de quem quer estudar, por isso que ela é pública. É para quem é de direita, de esquerda, de centro. Só que a esquerda, que promete tolerância, ela não aguenta o diferente do lado dela. Logo a esquerda, que defende tanto a diversidade, quando o diferente chega pertinho dela, o que ela faz? Ela ameaça, ela persegue, ela exclui, ela segrega. É por isso que eu passo. Mas eu sei que eu passo hoje isso na minha universidade, para que um dia todos os jovens de direita não só estudem numa universidade federal, mas não sintam medo de se posicionar. Ser de direita não é um crime. Votar no Bolsonaro não é um crime. Eles querem colocar como se fosse. Eles me desumanizaram e tratam como se eu merecesse passar por aquilo que eu tô passando. Mas eu sei que eu não mereço porque eu vivo na democracia. E nessa democracia que a gente quer manter, no dia 30 não é uma escolha entre liberdade ou... Não é uma escolha entre o poder. Não é a briga pelo poder no dia 30. É uma escolha entre a liberdade e a ditadura. E a gente precisa continuar na liberdade, no caminho da liberdade. Todos vocês que estão aqui são importantes. Cada um de vocês que está aqui vai fazer o seu papel, não só para conquistar mais votos, mas para poder manter a democracia. Quando eu passei na vaga, não estava escrito lá: é preciso ser petista para estudar aqui, é preciso ser de esquerda para estudar aqui. Não estava escrito isso, então eu vou permanecer e vou continuar estudando. Não vou desistir da minha graduação. Por mais
que seja difícil, não é fácil ser excluída na turma, ser excluída pelo coletivo, passar por esse constrangimento, por toda essa hostilização, inclusive por perseguição de docentes também. Mas eu sei que é por um propósito maior, para que um dia, como eu falei, todos os jovens de direita, além de estudar na universidade, saiam da espiral do silêncio. E quem sabe um dia a gente não tem uma União Nacional dos Estudantes de Direita. E para finalizar, eu gostaria de falar uma frase de Martin Luther King, que o que preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Mas os bons hoje acordaram! As pessoas boas hoje estão aqui. E eu conto com vocês para que o meu futuro e o futuro da próxima geração e das outras possa continuar nessa terra livre e próspera. Obrigada, gente. Sinta-se abraçada por todos nós, Julinha. Nossa próxima deputada. Eles acham que vão destruir a gente, o que eles fazem é só igual massa de pão, quanto mais bate, mais cresce. Exatamente, a gente não pode desistir. Terça-feira eu tô lá de novo presencialmente e eles vão ter que engolir que vai ter aluno de direita na Universidade Federal, sim. E que dia 30 vai apertar 22 com muita alegria e certeza de que está defendendo o bem e o certo. E beijo aqui em São Paulo. Pessoal, vocês sabiam que 600 mil pessoas no estado de São Paulo votaram 22 ao invés de 10? Então a gente vai precisar, além de pedir voto, a gente vai precisar lembrar os votantes do Tarcísio que ele é? Tarcísio é? Muito bom. Aqui é 10 Tarcísio, 22 Bolsonaro. Tem mais coisa boa por aqui. Agora a gente vai quebrar o protocolo a pedido da Damares. E eu tinha dito o seguinte, eu tinha dito que o único homem que ia falar aqui era o Tarcísio. Mas é que tem um homem aqui que fez muito pelas mulheres. Fez muito pelas mulheres do Ministério e fará agora como um grande senador que nós o elegemos. Parabéns ao nosso astronauta. Com vocês, Marcos Pontes. Ok, boa tarde. Boa tarde, gente. Prazer, muito grande poder participar aqui. E, olha, vou começar com uma coisa assim. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem é mãe aqui? Mãe, ótimo, excelente. O que você pode fazer? O que você faria pelo seu filho, pela sua filha? Tudo, certo? Pois é, enquanto falava aqui, eu estava lembrando lá da dona Zuleika, que era minha mãe, né? Tarcísio às vezes conta a história dela também. Dona Zuleika, né, era escriturária da rede ferroviária. Lá em meu tempo de Bauru, quando eu pensava em ser piloto, eu falava com meus amigos, e eles falavam que era impossível, que era só para filho de rico. Eu lembro muito bem do dia que ela olhou para mim com aqueles olhos azuis dela e falou assim: olha, eles têm a vida deles, eles podem fazer o que eles quiserem com a vida deles. Você tem a sua vida, e eu te digo mais, você pode ser tudo o que você quiser, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Ela falou aquilo com tanta vontade, que até hoje quando eu falo isso, eu lembro dos olhos dela, da voz dela me falando aquilo lá. Eu lembro que no momento em que eu cheguei no espaço, onde tem o corte dos motores, que eu soltei as luvas, ficavam flutuando assim na frente, eu olhei aquela janelinha da espaçonave, aquele planeta azul maravilhoso lá. O pessoal me pergunta assim: o que você lembrou daquele momento? Sabe qual foi a primeira coisa que eu lembrei? Eu lembrei da dona Zuleika, com os olhos azuis da cor da terra, me falando assim: você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que espero de você. Infelizmente ela não pôde ver aquilo com os olhos azuis dela, porque ela faleceu em 2002, aquilo foi em 2006. Eu tenho certeza que de algum lugar ela pôde sentir aquilo lá comigo. E para mim, compartilhar com ela aquele momento foi muito, mas muito importante. Na vida da gente, a gente sofre tanto para chegar em alguns lugares, e quando você chega lá, realiza o seu sonho, geralmente a gente lembra de tudo que deu errado, e a gente se esquece das pessoas que nos ajudaram. Muitas vezes vai ser a nossa mãe. Por que eu estou falando de mãe aqui, por isso? Bom, se ela estivesse viva, hoje ela estaria aqui, com certeza. Eu tenho certeza que ela estaria aqui, estaria defendendo tudo isso que a gente tem falado aqui.
E quando a gente pensa na mãe da gente sempre pensa em carinho, a gente pensa em amor, a gente pensa em proteção, aquela pessoa que vai nos proteger, né, de todas as formas, vai se colocar na frente de alguma coisa para nos proteger. E agora a gente está nesse momento no nosso país, nós estamos exatamente nesse momento. Aqui é o encontro de mulheres, então eu estou falando de certa forma aqui, meio errado, né? Não era para eu estar falando aqui, mas é para dar esse recado. Gente, nós temos agora em frente da gente, né, nos próximos dias, nós temos 10 dias pela frente, 10 dias, para uma das maiores decisões que a gente tem no nosso país. É uma decisão histórica, não é por acaso que acontece agora no bicentenário da independência, é uma decisão histórica. E essa decisão, de um lado, o que a gente tem? Tem o pessoal de lá que defende, por exemplo, coisa que a gente não quer para os nossos filhos, eu tenho certeza que ninguém aqui quer para os seus filhos, defende a liberação de droga. Do nosso lado, a gente não defende isso, a gente quer segurar, a gente não pode autorizar isso no nosso país. Do lado de lá tem o pessoal que defende o aborto, a gente está aqui, a gente defende a vida. Do lado de lá tem um pessoal que defende isonomia de gênero. Do lado de cá, a gente é contra isso aí, para proteger as nossas crianças. Do lado de lá, eles defendem restringir a imprensa, a gente defende liberdade da imprensa. Do lado de lá, eles defendem restringir a religião, restringir a igreja. Do lado de cá, a gente defende liberdade de igreja, a gente defende liberdade de religião, a gente defende liberdade de expressão. Por que é importante essa questão da mãe? Tem muitos jovens que ainda estão ou iludidos com o lado de lá, ou sem tomar uma decisão ainda. E eu acho que agora é o momento que nós, né, as mães que estão aqui, a gente precisa convencer as outras mães a que elas cuidem dos seus filhos, para que elas votem e tragam mais pessoas para votar pensando nas futuras gerações. Que mensagem que a gente vai deixar depois do dia 30 para o nosso país? Vai ser a mensagem de que o crime compensa? Ou vai ser a mensagem de que nós, nesse país aqui, nós respeitamos a polícia, nesse país nós somos contra os bandidos, nesse país é o país que a gente quer para defender as nossas crianças, os seus filhos e os filhos delas, que estão lá também. Muitas vezes eles não notam isso. Então, o que eu vou pedir para vocês é o que todo mundo tem falado aqui. Vamos divulgar, vamos sair, espalhar, conversar com as pessoas. Falem com as mães, falem com as mulheres, porque a mulher muda a decisão. As decisões, elas são muito emocionais e as mulheres conseguem mudar isso aí. Eu posso passar meia hora falando de lógica, mas a mulher consegue mudar tudo aquilo em 1 minuto. Então, gente, vamos trabalhar desse jeito, vamos convencer as pessoas. Na ciência nós temos programas trazendo meninas para a ciência, trazendo muita coisa para que as mulheres estejam realmente onde elas quiserem estar. Agora a gente vai precisar garantir que tem essa liberdade aqui no nosso país. Gente, está na mão de vocês. As mulheres são maioria, as mulheres são aquelas que mandam. Então, vamos fazer com que isso aí funcione. 22 do presidente Bolsonaro, 10 do Tarcísio. Isso que a Carla falou é muito importante. Muita gente errou o voto aqui. Votou 22 para o Tarcísio, achando que ele fosse 22. O Tarcísio é 10. Vamos mostrar isso aí para todo mundo, passar a informação correta, mostrar o que o lado de lá é, mostrar o que nós defendemos e vamos defender as nossas futuras gerações. E isso está na mão de cada um de nós, está na mão de cada uma das mães, está na mão de cada um de vocês. Obrigado. Minus 10, 9, Continuando o cerimonial, nós vamos agora ouvir. Eu queria que a esquerda mostrasse a caravana de mulheres deles. Não tem. Mas Bolsonaro tem uma caravana de mulheres. Vai falar agora, gente. Ela, que foi secretária de Estado, deputada distrital, líder na Câmara da bancada feminina, deputada federal e agora eleita vice-governadora do Distrito Federal, deputada Celina Leão. Uma apresentadora dessa, né, a gente já chega grande, né? Mas eu queria saudar todas as mulheres de forma muito especial, porque a Damares começou aqui falando algo que é verdadeiramente necessário a gente dizer. Nunca existiu na história do Brasil uma primeira-dama que desse voz às outras mulheres. E vocês estão vendo aqui, né? Nós temos deputados federais aqui, ficaram de manhã, mas o evento é de mulheres.
E às vezes nós quebramos o protocolo, porque o senador eleito, aqui o nosso querido astronauta, e a gente sabe que ele tem um carinho muito especial pela bancada feminina, que sempre o ajudou na Câmara Federal. O Tarcísio, porque a gente precisa de fazer o dever de casa, não adianta, né? A gente ganhar e o Tarcísio não ganhar. O Tarcísio é 10, a gente precisa de eleger o Tarcísio aqui. Mas eu queria dar uma mensagem muito específica sobre mulheres. Eu sou uma mulher que tem 3 mandatos. E os meus mandatos foram construídos com a força do meu trabalho. E eu sempre lutei por mulheres. Porque eu não quero morar num país onde a mulher morra pelo fato de ser mulher. Onde ela apanhe pelo fato de ser mulher. E nós conseguimos com essas deputadas federais que estão aqui. Eu queria que as deputadas federais todas levantassem, porque eu tenho uma homenagem muito especial para fazer para elas. Levanta a Rosângela. Quem mais? Carla Zambelli, Bia Kisses, a Rosana Vale e a nossa nova deputada Silvia Waibi. Mas a essas mulheres que estão de pé aqui, nós temos um índice recorde de projetos aprovados da bancada feminina. E o nosso presidente Bolsonaro, que as pessoas tanto criticam ele em fato e versões, sancionou 78 leis de interesse da bancada feminina. E é por isso que a gente vai de peito aberto defender o nosso presidente Bolsonaro. Na Câmara Distrital, a Bia sabe disso, que eu já tive a honra de ter o voto da Bia antes dela ser candidata, que eu também sou do Distrito Federal, antes dela ser deputada, eu era a única deputada que brigava contra a esquerda no Distrito Federal. Sozinha. Eu acho que o nome dela devia ser Celina Leoa, porque ela brigava como uma leoa, sozinha, enfrentava o PT inteiro. E assim como no Distrito Federal, eu acho que a marca registrada do PT é realmente a paralisação do desenvolvimento. E com as mulheres também não é diferente, porque eles ficam só no discurso. Mas eu quero trazer para vocês algumas coisas aqui que o presidente Bolsonaro fez, para vocês falar para outras mulheres. Porque eu sempre falo, nós só temos 2 tipos de mulheres, tá? As mulheres fortes e as mulheres que ainda não descobriram a sua força. Só isso, não tem mulher diferente disso. E aí eu quero contar pra vocês, violência psicológica, que é algo mais progressista do que isso, foi sancionado pelo presidente Bolsonaro. Era quando você chegava na delegacia para registrar a ocorrência, o agente de polícia falava assim pra você: apanhou? Você falava: não, então vai embora. O presidente Bolsonaro sancionou, tá? Nós temos aqui a violência política, que a autora inclusive está sentada aqui, a Rosângela, está aqui. Você sabe o que é violência política? É quando a gente sai pra rua para ser candidata e as pessoas colocam alguns apelidos, né, e misóginos em nós mulheres. Rosângela, tá aqui, ó. Cadeia, 2 anos. Quem sancionou? O presidente Bolsonaro. Para que nós mulheres fôssemos à eleição, porque antes era só crime contra a honra. 1 semana de combate à violência à mulher dentro das escolas. Lei de diretrizes básicas. Isso vai mudar na nossa nação por gerações. Quem sancionou? Presidente Bolsonaro. Aí vocês podem perguntar assim pra mim: nossa, mas é muita coisa. Não, se eu ficar contando aqui eu vou tomar a fala de todo mundo. Mas depois pesquisem as leis que o presidente Bolsonaro sancionou. O crime do feminicídio, ele hoje é um crime autônomo. Antigamente, ele era uma qualificadora do crime de homicídio. Então você não sabia nem quantificar se era homicídio ou se era feminicídio. O presidente Bolsonaro sancionou, hoje é um crime autônomo junto com a lei do sinal vermelho. Para vocês entenderem que as versões continuam. Mas teve uma medida provisória que foi o presidente Bolsonaro que mandou. E essa vai mudar as futuras gerações. Foi o único presidente da República que mandou uma medida provisória exclusivamente para mulheres. Exclusivamente para mulheres. E nessa medida provisória, nós mudamos a forma de ver a parentalidade responsiva. E por que eu estou falando tudo isso? Para que vocês filmem e demonstrem as mulheres do Brasil diante de argumentos legítimos. Porque as pessoas falam: ah, o Bolsonaro falou isso, falou aquilo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou preocupada com o que ele faz, com o que ele fez por mim, pelas futuras gerações, pelas minhas filhas. E aí, nessa medida provisória, só para vocês terem noção, olha o tanto que isso é poderoso.
A nossa licença maternidade, a partir de faz um mês mais ou menos que ele sancionou, nós vamos poder compartilhar ela com o nosso marido. Vocês estão achando que isso é um presidente misógino que dá direito do casal sentar em casa e falar assim: eu vou cuidar do nosso filho 3 meses e eu também vou cuidar 3 meses, dando a oportunidade do pai também ter responsabilidade de estar dentro de casa. E aí quando eu vejo jovens como essa menina corajosa que teve aqui, você sabe o que a esquerda e o comunismo faz conosco? Eles criam caixas e papéis. É o seguinte: você é jovem, audacioso, você tem que ser de esquerda. Ah, você é mulher, que defende mulher, você tem que ser de esquerda. Eu quero contar uma novidade para vocês aqui. Você pode ser mulher, defender mulheres, ter 3 mandatos igual eu, ter virado vice-governador igual eu e votar no Bolsonaro. Por que não? Por que não? Se ele tem um legado com mulheres. O ProUni, nós estamos falando aqui de jovens. O ProUni, tão falado pelo governo do PT, é uma dívida impagável. Criaram um programa, uma dívida impagável. Sabe quem perdoou o ProUni? O presidente Bolsonaro, 99% de perdão. Nós precisamos de avançar? Precisamos. Mas o que eu quero dar o meu testemunho aqui para vocês, que a nossa primeira dama Michele e eu como coordenadora da bancada feminina, e aí nós não temos o discurso do ódio, não. Eu rendo as minhas homenagens às 79 mulheres que estavam lá comigo. Nós não desprezamos as mulheres da esquerda, porque são mulheres como nós. Essas pessoas precisam de parar de nos atacar como eles têm nos atacado, de nos respeitar, porque esse é o discurso que fala, mas a prática arrasta, o exemplo arrasta, e nós temos respeito pelas mulheres do Brasil. Mas eu quero contar uma coisa para vocês. Foi a primeira vez que o presidente Bolsonaro, na sua gestão, recebeu várias vezes eu como coordenadora da bancada feminina e várias deputadas no Palácio. Tomamos café, muitas vezes com as deputadas lá, levamos pautas importantes. E aí, eu não posso deixar de citar aqui o Cezinha, que estava aqui também. Nós falamos muito sobre pessoa com deficiência. Vou pedir, por favor, um paramédico aqui. Tem uma senhora que está passando mal, por favor. Onde é? Ali no meio, por favor, um paramédico. Ah, é porque esse celular não faz... Abram, por favor, o caminho, pessoal. Esse celular não faz interurbano, eu vou mudar para o outro. E levem, por favor, água para ela. Isso, Karina, por favor. Isso, aquele demora, ele é melhor que... A Nise vai atender ela. A Nise é uma bicha, vai atender a Nise. O paramédico está vindo? É a Nise! É a nossa médica. A Nise está indo! Já está aí? Ok, obrigada. A Nise! Não é a capital, eu vou... cloroquina, mas a Nise é eu já vou finalizar, mas eu quero deixar essa mensagem curta para vocês e agradecer de forma muito especial a essas deputadas que estão há praticamente 3 semanas conosco, visitando o Brasil inteiro. Nós passamos na região norte, nós passamos na região nordeste, nós estamos passando aqui na região sudeste, e a caravana é 100% de mulheres. Vamos só esperar ali ver se tá dando. Deu certo? Conseguiram tirar? Deu certo? Aí, gente, uma salva de palmas para os nossos brigadistas aqui, ó. Estão trabalhando tão direitinho. Obrigada, gente. Que nós queremos deixar a mensagem para finalizar. Se não for pelas mulheres, se não for pelo jovem, se não for pela tua liberdade, faça pelos índices da nação. Nós temos uma deflação hoje. Nós temos uma inflação menor do que os Estados Unidos. Nós temos liberdade de ir para as redes sociais e divergir. Apesar de a direita ter uma liberdade mais restrita, né? A liberdade é só para os outros. Eu queria muito que o judiciário também tomasse uma medida sobre a jornalista que xingou a filha da Michele. Eu queria muito que ele mandasse tirar o perfil dela, arrancar o perfil do ar, porque não pode ter 2 pesos e 2 medidas. A gente tem que ter um peso e uma medida. E é por isso que a gente luta, pela nossa liberdade, por aquilo que acreditamos. E espalhe essa mensagem de mulheres pelo Brasil. Vocês podem ter certeza que a nossa primeira-dama tem dado voz
às mulheres. Ela já deu voz às pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, onde nós andamos, no Nordeste, no Sul, no Sudeste e no Norte, as pessoas com deficiência iam lá e davam uma mensagem para Michele: você me fez ser visto. E aí, eu estava falando sobre o Cezinha. O Cezinha foi o relator do projeto também, um dos mais importantes para as pessoas com deficiência, que é o nosso rol taxativo. Porque a gente já fez muita coisa, a gente se esquece de tantas coisas que nós fizemos. Mas pela liberdade, pelas mulheres, pelos jovens, para que a gente possa continuar progredindo, vamos de Bolsonaro 22 e pela força das mulheres. E Tarcísio 10. Tarcísio é 10, Bolsonaro é 22. Desculpa, Camilo. Não. Deixa eu quebrar o protocolo, por gentileza. Eu quero trazer agora uma mulher que eu tenho certeza que é amada pela maioria do povo brasileiro. A verdadeira rainha dos baixinhos. A ministra mais linda do Brasil. E agora, a senadora mais linda e mais corajosa que o Brasil já viu. Que vai botar pra quebrar ali naquele Senado e vai deixar muito machão morrendo de medo. Eu tenho dois coleguinhas aqui, dois ex-coleguinhas. Eu falei de manhã, eu vou repetir. Marcos Pontes, ex-ministro da Ciência e Tecnologia. Tarcísio, ex-ministro da Infraestrutura. Gente, essa foto aqui vale ouro. Sabe por quê? A gente tem Mourão eleito, Jorge Seife, Tereza Cristina, Dorinha, Rogério Marinho. Eu só queria que vocês tuitassem, lembrassem ao povo de São Paulo que os ex-ministros de Bolsonaro e os ex-secretários nacionais viraram deputados federais, senadores, governadores. Enquanto os ex-ministros de outros governos viraram presidiários. Aí tá! Vamos, meus coleguinhas! Gente, ó, é o evento. Lula, Matheus, seu lugar é na prisão! Lula, Matheus! Fala mais alto, ele não ouviu! Matheus, seu lugar é na prisão! Lula, Matheus, seu lugar é na prisão! Não sou eu, hein, Brenda? São eles! Gente! Silvia! O vota e confirma 22 é Bolsonaro. 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 É Bolsonaro. Gente, é um evento promovido por mulheres com Bolsonaro. Eu vou ser muito breve nas minhas palavras. Estão querendo me caçar, então eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Não vai não. Vai não. Gente, nós mulheres. Gente, eu preciso destacar a presença da doutora Anise, que está aqui com a gente. A cantora Soraya Moraes também está aqui. E é uma mulher que nos inspira muito, que nos ensinou muito. Quem está na política há muitos anos sabe. A dona Dalva, da Confederação Nacional dos Municípios. Essa mulher municipalista que inspirou mulheres no Brasil inteiro por gerações. Nós chamamos, dona Dalva. Gente, ó, eu vou ser muito breve. A decisão das eleições, a decisão passa pela mão das mulheres no Brasil. Isso aqui não é só um encontro festivo de bater palma. Isso aqui é um treinamento também. Existem muitas mulheres na dúvida, porque os mentirosos de esquerda colocaram e semearam dúvidas. E nós precisamos falar verdades. Talvez
Talvez alguns de vocês queiram ouvir o que a ministra de Direitos Humanos fez. Fizemos muito. O governo Bolsonaro não desmontou nenhuma política de direitos humanos. Pelo contrário, fez uma releitura sobre direitos humanos no Brasil. Nunca se falou tanto de direitos humanos como no governo Bolsonaro. Desculpa a falta de modéstia, mas quem era o ministro de Direitos Humanos antes de Damares? Vocês lembram o nome? E antes dele, vocês lembram? E antes dele, vocês lembram? Não se falava de direitos humanos. Direitos humanos era segmentado para grupos. Bolsonaro veio e fez uma revolução quando ele decidiu pela universalização dos direitos, se afastando do relativismo. Ele foi para a universalização e disse: ninguém ficará para trás. Esta é a política de direitos humanos do governo Bolsonaro. Mulheres, mas Bolsonaro reconhece que o primeiro e o maior de todos os direitos é o direito à vida. E Bolsonaro protegeu a vida humana como ninguém. Deixa eu lembrar vocês, especialmente a imprensa que esquece de vez em quando. Vamos falar de infância. Operação Luz da Infância. Todas elas foram realizadas no Brasil nos últimos anos. Várias etapas da Operação Luz da Infância. Mas a gente também fez, agora no Brasil, a Operação Acalento. Milhares de pedófilos foram para a cadeia. E aqueles que ainda não foram, vão para a cadeia. Deixa eu mandar um recado para os pedófilos de São Paulo. Atenção, fujam. Mas fujam para bem longe do Brasil. E cuidado, se tiver extradição com o Brasil, a gente vai buscar também. Bolsonaro, Damares e Tarcísio vai pegar todos vocês. Mas Bolsonaro também não trouxe só a Operação Maria da Penha. Para mulheres também nós temos a Operação Resguardo. Muitos agressores de mulheres sendo presos no Brasil. Muitos exploradores de mulheres. Mas Bolsonaro também lembrou dos idosos. Nós já estamos indo para a terceira fase da Operação Vetos. A única operação no mundo integrada com todas as polícias para prender agressores de pessoas idosas. Foi Bolsonaro que instituiu a Operação Vetos. Mas também no governo Bolsonaro, para quem não acredita, aconteceu etapas da Operação Turquesa para inibir o tráfico humano no Brasil. E o recado está dado. Nós vamos enfrentar o tráfico de pessoas no Brasil. Recado está dado. Nós não vamos nos curvar. Não vamos nos amedrontar nem nos calar. Bolsonaro entende que o primeiro de todos os direitos é o direito à vida. Mães que estão aqui, é uma hora de decisão. Ou a gente decide, mães, pela segurança dos nossos filhos, ou por diálogo cabuloso com crime organizado. É isso. Bolsonaro não tem diálogo com bandido. Bolsonaro não tem diálogo com crime organizado. Bolsonaro é segurança pública. Mães, falem isso, porque não estão acreditando. O governo Bolsonaro diminuiu só o assassinato de criança. Em 3 anos e meio, diminuiu 53% o número de crianças assassinadas. Este é um governo que cuida da vida. Mães, te digo uma coisa para vocês. Sabe o que é dormir sem a certeza que seu filho vai chegar vivo em casa? Mães, acreditem, nós estamos cuidando das crianças, dos jovens, dos idosos no Brasil. E a gente precisa continuar isso. Tem gente que fala que nós exageramos. Nós não exageramos. Eu vou provar. A esquerda quer sim legalizar as drogas no Brasil. Estão dizendo que nós temos que legalizar porque nós não demos conta de combater o narcotráfico. Nós vamos enfrentar o narcotráfico e não vamos liberar as drogas no Brasil. Sabe o que a gente vai fazer? Fortalecer as instituições que recuperam dependentes químicos. Estamos sendo denunciados na ONU, porque Bolsonaro foi o único presidente da República que mandou dinheiro para comunidades terapêuticas. Estão lá dizendo que as nossas comunidades terapêuticas torturam porque as católicas
católicas fazem missa e as evangélicas fazem culto. Tortura é ficar na rua, esses meninos se drogando, sendo usados pelo narcotráfico. Isso que é tortura. É essa a diferença entre nós. Bolsonaro quer tomar o bem dos traficantes e investir em comunidades terapêuticas. É isso que é o governo Bolsonaro. Mães, falem a verdade. Vocês têm o poder de convencer as pessoas que ainda estão na dúvida. Outra coisa, levem os idosos para votar. Os idosos querem Bolsonaro presidente da República. Ajude os idosos a chegarem até as urnas. Se inscrevam para ser fiscais de urnas. Vamos ter um dia de alegria, um dia de paz no Brasil, mas vamos virar nas urnas. Gente, essa caravana de mulheres, nós estamos dormindo 4 ou 5 horas por noite. A nossa missão é falar verdades. E a gente precisa dizer que para a segurança de nossos filhos, mães, para a segurança de nossas famílias, é Bolsonaro, não tem outro nome. Meu presidente não fala com crime organizado. Meu presidente nunca foi preso. Meu presidente não se corrompe. Meu presidente não se vende. Bora, mulheres, dedinho no celular, dedinho no WhatsApp, vamos ligar. E se alguém tiver dúvida, entre nas nossas redes sociais. Nós temos muitas informações para oferecer vocês. É hora da virada. Faltam poucos dias. E eu encerro dizendo, essas eleições, elas são as mais importantes do mundo que está acontecendo este ano. De todas as eleições que aconteceram no mundo, a mais importante é a do Brasil. Sabe por quê? Nós somos a última barreira no continente para enfrentar o comunismo. Mulheres, venham com a gente. Vocês podem fazer a virada. Bora? É Bolsonaro? E agora eu preciso, já mandei o recado pro ex-presidiário. Agora eu tenho que mandar um recado para Bolsonaro. E o recado é o seguinte, quando eu contar até 3, nós vamos gritar bem alto. Mulheres de São Paulo com Bolsonaro, ok? Bora lá? Cinegrafista, esse recado vai para a televisão. Esse recado agora vai tremer à esquerda. Bora lá! 1, 2, 3. Mulheres de São Paulo! Não, eles não ouviram. Mais alto! Mulheres de São Paulo! Bora lá, gente! 22 é Bolsonaro, vota, vota e confirma. 22 é Bolsonaro, vota, vota e confirma. 22 é Bolsonaro. Pessoal, 2 avisos. Essa bolsa foi encontrada, não tem identificação. Está aqui ao lado do palco. A dona, por favor, vem retirar. Outro aviso. Atenção, mulherada. A mulher está empolvorosa. Tem um proprietário do veículo, ou proprietária do veículo Honda. Eu acho que é um Honda, não entendo de carro. F de faca, D de